A história que você vai ouvir agora vai te levar a lugares onde o medo habita nas sombras e o sobrenatural é mais real do que parece. Prepare-se para uma narrativa envolvente, onde o desconhecido se revela a cada passo e segredos sombrios emergem de um passado esquecido. Hoje, vamos explorar uma antiga penitenciária, abandonada há décadas, mas ainda viva com ecos de seu passado aterrorizante. Cada corredor, cada cela guarda uma história sinistra, e os acontecimentos que se desenrolam aqui não são para os fracos. Segure-se bem, pois o que está por vir vai além da imaginação. Há lugares que, mesmo sem nome, carregam um peso sombrio em sua atmosfera. Lugares onde o tempo parece ter parado, e as marcas do passado estão gravadas não apenas nas paredes, mas no ar denso e opressivo que cerca tudo. Em uma cidade remota do interior de Minas Gerais, existe um desses lugares, uma antiga penitenciária, agora abandonada e esquecida pela maioria, mas não por todos. Quem ousa passar por perto sente um arrepio inexplicável, uma presença invisível que observa cada passo. Essa penitenciária foi construída na década de 1980, em meio a promessas de segurança e controle sobre os criminosos mais perigosos do país. A localização afastada, longe das grandes cidades, foi vista como ideal para isolar aqueles que representavam um risco à sociedade. No entanto, desde o início, algo parecia estar errado. O terreno escolhido carregava uma história sombria. Antigos moradores da região contavam que antes da construção, aquele solo era utilizado para rituais macabros e sacrifícios. Outros diziam que muito antes o local servia como cemitério para indigentes, cujas almas jamais encontraram descanso. Os primeiros sinais de que algo estava fora do lugar surgiram ainda durante a construção. Operários relatavam vozes sussurrando no vento, mesmo nos dias mais silenciosos. Ferramentas desapareciam misteriosamente. Sombras eram vistas movendo-se nas áreas periféricas do canteiro de obras. Mas esses relatos foram rapidamente descartados pelas autoridades, que estavam mais preocupadas com o prazo de entrega da obra do que com superstições locais. A penitenciária foi finalmente concluída, mas o mal que parecia enraizado no solo começaria a se manifestar com força. Os primeiros detentos transferidos para a nova penitenciária logo começaram a experimentar pesadelos terríveis, nos quais eram perseguidos por figuras deformadas, criaturas que pareciam surgir das próprias paredes. Muitos acordavam no meio da noite com arranhões profundos em seus corpos, marcas inexplicáveis que sangravam sem parar. A taxa de suicídios disparou, e até mesmo os guardas começaram a notar que algo estava errado. Os corredores da penitenciária eram frios, mesmo nos dias mais quentes, e o silêncio opressivo pairava no ar como uma presença constante. Um guarda veterano, chamado Antônio, cético por natureza, não acreditava nas histórias que circulavam entre os detentos e seus colegas. Ele sempre afirmava que tudo não passava de superstição, até que uma noite, enquanto fazia sua ronda pela ala norte, sentiu um calafrio intenso que percorreu sua espinha. De repente, ao olhar para o final do corredor, o coração de Antônio gelou. Ali, parada em meio à penumbra, estava uma figura alta e indistinta, envolta em uma sombra densa que parecia absorver a pouca luz ao redor. A figura estava completamente imóvel, como se o observasse de maneira sinistra. O ar ficou mais pesado, e um calafrio percorreu sua espinha. Instintivamente, Antônio levantou sua arma, tentando se preparar para o que quer que fosse. Com coragem, ele começou a se aproximar, mas antes que pudesse dar mais um passo, a figura simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. No dia seguinte, Antônio começou a sentir que estava sendo observado o tempo todo, como se algo o seguisse pelos corredores da penitenciária. Ele pensou em contar a alguém, mas o medo de ser tratado como louco o impediu. Sem coragem de compartilhar o que viu, a sensação de estar sendo vigiado só piorava, até que ele não suportou mais e pediu afastamento por motivos de saúde. Após o afastamento de Antônio, os eventos estranhos na penitenciária se intensificaram. Relatos de portas que se abriam e fechavam sozinhas, passos ecoando pelos corredores vazios durante a madrugada e objetos que se moviam sem explicação tornaram-se comuns. Um guarda chegou a relatar que viu com seus próprios olhos uma cadeira se arrastando sozinha,
produzindo um barulho metálico que ecoava pelos corredores sombrios, como se alguém invisível a empurrasse. O prédio, uma vez considerado o mais seguro do país, agora era conhecido como um lugar amaldiçoado. Com o tempo, os incidentes tornaram-se tão frequentes que as autoridades não tiveram escolha a não ser fechar a penitenciária. Oficialmente, o motivo era a deterioração da estrutura, mas os funcionários sabiam que havia mais por trás dessa decisão. Havia desaparecimentos inexplicáveis, tanto de detentos quanto de funcionários. Pessoas que pareciam ter evaporado dentro de um prédio supostamente trancado e cercado por muros altos. Anos se passaram, e a antiga penitenciária foi entregue ao esquecimento. As autoridades locais tentaram demolir o prédio em várias ocasiões, mas estranhos acidentes sempre impediram que as obras avançassem. Operários sofreram ferimentos inexplicáveis, máquinas falhavam sem motivo aparente, e a empresa responsável acabou desistindo. O prédio permaneceu de pé, como um monumento sombrio de um passado que a cidade preferia esquecer. Mas a penitenciária não foi completamente esquecida. Ela se tornou um ponto de interesse para exploradores urbanos, curiosos em busca de emoções fortes e histórias de terror. Um grupo de 4 amigos youtubers, conhecidos por suas aventuras em busca de fenômenos paranormais, decidiu que seria uma boa ideia visitar o local e documentar sua exploração. Letícia, Gabriel, Mariana e João eram fascinados por histórias de terror e estavam convencidos de que poderiam capturar algo assustador em suas câmeras. Eles chegaram à penitenciária propositalmente numa noite de lua cheia, pois sabiam que o impacto em seus seguidores seria muito maior. O portão enferrujado estava entreaberto, como se os convidasse a entrar. Ao cruzar a entrada, foram imediatamente tomados por uma sensação de desconforto. O ar estava pesado, difícil de respirar, e um silêncio opressor dominava o ambiente. Os corredores escuros e vazios ecoavam o som de seus passos de forma perturbadora. À medida que avançavam pelos corredores, começaram a perceber detalhes que só aumentavam a sensação de inquietude. As paredes estavam cobertas por marcas estranhas, símbolos que pareciam formar padrões sem sentido. Em algumas celas, as grades estavam entortadas, como se algo ou alguém tivesse tentado escapar com uma força sobre-humana. O cheiro de mofo era forte, mas havia também um leve odor metálico como sangue seco. Mariana, a mais sensível do grupo, começou a sentir um desconforto crescente. Ela jurava ouvir sussurros, vozes distantes que ecoavam pelos corredores. Aos poucos, todos começaram a escutar ao longe um som metálico repetitivo, como se alguém estivesse batendo nas grades das celas. Junto com as batidas, vinham gritos distantes, como se as almas dos antigos presos ainda estivessem presas naquele lugar sombrio, e agora, com a presença deles, clamavam por liberdade. Os outros, inicialmente céticos, agora também escutavam a mesma coisa. Mas já era tarde demais para voltar atrás. Eles haviam decidido explorar a ala sul da penitenciária, o lugar onde, segundo as lendas, ocorreram a maioria dos fenômenos paranormais. Ao chegarem ao antigo refeitório, a sensação de serem observados se intensificou. As luzes das lanternas começaram a falhar, mesmo com as baterias recém-carregadas. O grupo entrou em pânico. João, tentando manter a calma, sugeriu que continuassem, mas os corredores pareciam se transformar em um labirinto sem fim. Os sons de passos ecoavam atrás deles, mas quando se viravam, não havia ninguém. Foi então que Letícia notou algo gravado nas paredes. Palavras, nomes, seus nomes, gravados com uma precisão perturbadora. Eles tentaram manter a calma, mas um vulto passou rapidamente por eles, seguido por um vento arrepiante, fazendo com que imaginassem que poderia ser alguém escondido, que sabia pelas redes sociais que eles estariam ali, e de alguma forma, estava tentando assustá-los. Sem pensar 2 vezes, seguiram o vulto na esperança de encontrar uma saída. Quando entraram na cela, perceberam que haviam caído em uma armadilha. O ambiente era diferente de tudo o que tinham visto antes. No centro da cela, havia um círculo desenhado no chão, rodeado por velas acesas. As câmeras que carregavam começaram a gravar estática, e os gravadores de áudio captaram uma frequência estranha, como uma voz distorcida. A temperatura caiu drasticamente, e uma presença opressiva parecia preencher o espaço. Sem outra opção, o grupo tentou fugir, mas as portas da cela se fecharam abruptamente.
sons de risadas ecoaram pelo corredor e as sombras ao redor começaram a se mover de forma grotesca. Letícia caiu de joelhos, afirmando que algo estava tentando invadir sua mente. Desesperados, os amigos tentaram de tudo para escapar, mas a presença continuava a se aproximar. Com o último esforço, eles conseguiram forçar a saída. Correram pelos corredores que pareciam nunca terminar, até que finalmente viram o portão de saída. Ao cruzarem para o lado de fora, a sensação de alívio foi imediata. Mas o que haviam experimentado naquela noite os marcou para sempre. Nos dias que se seguiram, pesadelos terríveis começaram a atormentá-los. Cada um dos 4 amigos sentia como se ainda estivesse preso àquela penitenciária, como se algo ou alguém os estivesse seguindo, mesmo fora de seus muros. Letícia, a mais afetada, lutava contra as sombras que a perseguiam, mas não conseguiu suportar o peso da dor e do medo. Dias depois, foi encontrada sem vida em seu quarto, com uma expressão de terror congelada em seu rosto, como se estivesse presa em um pesadelo que nunca acabou. A perda dela deixou um vazio profundo entre seus amigos, que se sentiam culpados por não terem conseguido protegê-la, como se parte de sua alma tivesse sido levada junto com ela. A penitenciária, agora ainda mais envolta em mistério, permanece de pé, assombrando aqueles que ousam se aproximar. Se você, algum dia, cruzar essas estradas desertas e sentir um arrepio inexplicável, lembre-se, algumas histórias não são apenas lendas. Algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser fechadas novamente. Após a morte de Letícia, a tragédia começou a tomar proporções ainda mais aterrorizantes para aqueles que haviam se aventurado na penitenciária. Gabriel, João e Mariana, os 3 sobreviventes da experiência, tentaram seguir com suas vidas, mas o que aconteceu naquela noite nunca os deixou. Gabriel começou a sofrer com insônia, passando noites em claro, incapaz de apagar da mente as sombras que os perseguiram pelos corredores da penitenciária. Ele afirmava ouvir o som de risadas baixas sempre que fechava os olhos, como se algo estivesse rindo dele. Mariana, por outro lado, começou a ter visões durante o dia. Ela via figuras sombrias paradas nas esquinas, observando-a à distância. Mas quando piscava ou se virava, elas desapareciam. Ao caminhar pelas ruas, sentia como se algo a seguisse, e em casa, portas se fechavam sozinhas, luzes piscavam, e objetos mudavam de lugar sem explicação. No fundo, ela sabia que o que eles haviam despertado na penitenciária ainda estava com eles. A sensação de ser observada a cada momento a consumia, e ela se isolou completamente, evitando contato com amigos e familiares. João tentava racionalizar o que tinha acontecido, buscando respostas em pesquisas sobre fenômenos paranormais e relatos de lugares amaldiçoados. Ele estava determinado a descobrir o que havia de fato naquela penitenciária. Foi quando ele encontrou uma referência a um ritual que, segundo as lendas locais, teria sido praticado por alguns dos detentos nos dias finais de funcionamento da prisão. O ritual, descrito em textos antigos e obscuros, prometia libertar algo poderoso em troca de favores sombrios. João começou a acreditar que os rituais deixaram vestígios, e que a presença que eles encontraram era resultado dessas práticas ocultas. Ele sabia que, de alguma forma, haviam ativado esse mal adormecido. Apesar de seus esforços para entender o que aconteceu, João começou a perceber que quanto mais pesquisava, mais intensas se tornavam suas experiências sobrenaturais. As noites eram assombradas por sonhos de paredes se fechando, portas rangendo e risadas que ecoavam ao longe. Ele via sombras em todos os lugares. O medo constante de ser tragado por essa presença invisível estava lentamente destruindo sua sanidade. Certo dia, ele decidiu que era hora de resolver a situação de uma vez por todas. Reuniu Gabriel e Mariana e lhes contou sobre suas descobertas. Ele estava convencido de que a única maneira de acabar com as assombrações era retornar à penitenciária e desfazer o que haviam despertado. Mariana, embora apavorada, sabia que não tinha escolha, pois estava sendo consumida pelos eventos paranormais que a seguiam. Gabriel, cansado das noites sem dormir e das vozes zombeteiras que o atormentavam, concordou, ainda que hesitante. Os 3 voltaram à penitenciária em uma noite escura, de céu nublado e sem lua. O clima parecia refletir a tensão que cada um carregava dentro de si. A sensação de desconforto que tinham sentido na primeira visita estava ainda mais intensa.
Cada passo dado em direção ao portão de ferro corroído parecia mais pesado, como se o próprio ar ao redor estivesse carregado de uma energia maligna. Quando finalmente atravessaram o portão, algo parecia diferente. O silêncio, dessa vez, era quase insuportável, um silêncio que pressionava os ouvidos e fazia com que o coração de cada um deles batesse acelerado. Ao entrarem na ala sul, o mesmo caminho que haviam percorrido na primeira vez, notaram que as marcas estranhas nas paredes estavam mais evidentes, quase pulsando como se tivessem ganhado vida própria. As palavras que outrora pareciam rabiscos agora formavam frases claras, mensagens que pareciam diretamente endereçadas a eles. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ler, em uma das paredes, o seu nome completo, escrito com uma precisão que a fez estremecer. Eles seguiram em direção à cela, onde na primeira visita haviam encontrado o círculo e as velas acesas. Dessa vez, o ambiente parecia ainda mais sombrio, e o cheiro metálico que antes parecia distante, agora impregnava o ar, denso e sufocante. Quando chegaram à sala, tudo estava como haviam deixado, o círculo desenhado no chão com as velas acesas ao redor. Mas havia algo mais, algo que não estava ali antes. No centro do círculo, havia um livro antigo, com páginas amareladas pelo tempo. O livro estava aberto, como se esperasse por eles. João, sem hesitar, se aproximou e pegou o livro. O livro estava escrito em uma língua que ele não reconhecia, mas as imagens nas páginas eram claras. Eram desenhos de figuras grotescas, cercadas por sombras, realizando rituais com símbolos semelhantes aos que estavam gravados nas paredes da penitenciária. Mesmo sem entender o texto, ele continuou a folhear o livro, descendo pelas páginas até que, em meio aos desenhos, encontrou um diagrama com frases estranhas embaixo que pareciam instruir como interromper o ritual. Era como se as próprias imagens guiassem seus pensamentos, mostrando uma solução que ele sabia de algum modo que poderia funcionar. Mariana tentou afastar João, sentindo uma presença maligna crescendo no ambiente, mas ele estava decidido a descobrir o que aquele livro revelava. De repente, João começou a ler as frases em voz alta, e o chão começou a tremer levemente, como se algo estivesse se movendo debaixo deles. As paredes da cela pareciam que iam desmoronar, e um som fantasmagórico começou a ecoar. Gabriel olhou ao redor procurando a origem do som, mas tudo o que viu foram sombras que se moviam pelas paredes da cela, como se tivessem vida própria. Decidido a continuar e acabar com aquele mal, ele continuou a ler as frases ainda mais alto e uma sensação de desespero tomou conta do grupo quando perceberam que a penitenciária parecia ter despertado novamente. João continuou firmemente a recitar as frases estranhas, palavra por palavra. As sombras ao redor começaram a se agitar, e a temperatura caiu drasticamente. Uma espécie de energia pulsante começou a brilhar dentro da cela. De repente, a presença que antes os observava à distância começou a se materializar lentamente diante deles. A figura fantasmagórica de um policial surgia, avançando como se estivesse prestes a atacá-los. Em um ato de desespero total, João, confiante nas palavras do livro, começou a recitá-las bem alto, e à medida que lia cada palavra, o monstro parecia ficar mais fraco, como se estivesse perdendo sua força. Com o último ato de desespero, João jogou o livro diretamente sobre a criatura. O monstro soltou um grito aterrorizante, seguido por uma explosão de luz e fogo que se expandiu diante dos amigos incrédulos. E então, como se fosse sugado por um vórtice, o monstro desapareceu, deixando para trás apenas um silêncio ensurdecedor. O grupo ficou surpreso, tentando processar o fato de que um policial, alguém que deveria ser símbolo de justiça, havia sido a causa de todo aquele mal. Ele que provavelmente teria praticado o ritual sombrio que trouxe tanto sofrimento, agora estava derrotado. O ar ao redor parecia mais leve, e o cheiro metálico havia desaparecido. Eles se entreolharam, incrédulos, sabendo que algo fundamental havia mudado. A penitenciária, que antes parecia viva e pulsante com uma energia maligna, agora estava morta, fria e vazia. Sem dizer uma palavra, saíram da sala com o alívio e o cansaço estampados em seus rostos. O mal, que por tanto tempo habitou aquele lugar, havia sido destruído. Mas, no fundo, todos sabiam que as cicatrizes do que viveram ali os acompanhariam para sempre. Ao cruzarem o portão da penitenciária pela última vez,
Sentiam que haviam deixado algo para trás. Mas no fundo de suas mentes, uma pergunta persistia: será que o mal realmente havia sido destruído, ou apenas adormecido, à espera de sua próxima vítima? Nos dias que se seguiram, o grupo experimentou uma paz que há muito não sentia. As visões, os pesadelos e a sensação de serem observados desapareceram, como se o mal que os atormentava tivesse finalmente os libertado. No entanto, essa liberdade veio com um custo alto. A lembrança de Letícia, que não sobreviveu ao terror daquele lugar, permanecia viva em suas mentes. Sua coragem e sacrifício para enfrentar o desconhecido jamais seriam esquecidos, e sua ausência era um lembrete doloroso de que nem todos saem vitoriosos dessas batalhas. Mas a penitenciária, agora ainda mais deserta e isolada, permanecia de pé, um monumento silencioso às trevas que um dia a dominaram. E você, teria coragem de entrar em um lugar assim? Um lugar onde o mal se esconde nas sombras, aguardando o momento certo para despertar novamente. Talvez seja melhor pensar 2 vezes antes de atravessar portões enferrujados. Afinal, alguns segredos são feitos para nunca serem descobertos, e algumas portas, uma vez abertas, dificilmente podem ser fechadas. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam em nosso canal e deixem seus comentários abaixo. Em breve estaremos postando outra história incrível. Um grande abraço a todos.